Bora falar do primeiro trimestre de 2025 da Fleury. É a única empresa de saúde que encontra-se no meu radar, vou mostrar para vocês. Vamos falar um pouco dos proventos para 2025 e eu quero provar para vocês que o mercado gosta de pagar caro nas ações. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Passando rapidamente pelas empresas que a Fleury tem dentro do seu portfólio, ela atende tanto de empresa para consumidor quanto de empresa para empresa, e a gente pode ver aqui que a Fleury tem uma gama muito grande de empresas em seu portfólio, contando principalmente com a aquisição no ano passado do Hermes Pardini, que realmente foi uma aquisição de grande impacto nos resultados, e também falando de diagnóstico, a Fleury atua tanto na prevenção, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, ou seja, nessa questão de saúde e diagnóstico, a Fleury consegue englobar 100% do tratamento que o paciente precisa. Falando um pouco da diversificação de receitas da Fleury, esse é um ponto que eu acho fantástico. O crescimento das receitas cresceu em 14,1% ano contra ano, crescimento composto, enquanto o CDI no período ficou em torno de 7%. Então, realmente, a empresa conseguiu fazer um ótimo trabalho. E perceba o crescimento da receita de 1,7 bilhão para 8,5. E não apenas o crescimento na receita, mas também a sua diversificação. A marca Fleury com 2,1 bilhões de faturamento, São Paulo 1,1, Rio de Janeiro 0,9, Minas Gerais regionais, tudo diretamente de empresa para consumidor e de empresa para empresa, representando 2 bilhões. E é muito interessante a gente verificar essa diversificação de receitas que a Fleury consegue fazer, porque em um ano que alguma receita, algum braço de receita tem um baque no faturamento, um outro braço de receita pode compensar e aumentar para que a empresa não tenha esse baque no lucro final. Então percebam que em 2012 a marca Fleury representava 43% da receita, e em 2025, mesmo crescendo a receita na marca, hoje ela representa 25%, porque os outros braços de receita conseguiram crescer de forma demasiada e a Fleury até atingiu alguns novos braços, por exemplo, a Novo Elos, que representa a parte digital da Fleury. E percebam um trabalho fantástico no agendamento digital que a Fleury vem fazendo. O lançamento do aplicativo A Positivo de Medicina Diagnóstica foi em 2022, 20% dos agendamentos em 2023 foram feitos pelo aplicativo, já em 2025 alcançou 45% dos agendamentos. O aplicativo Labs aconteceu praticamente a mesma coisa, 8% dos agendamentos em 2023 pelo aplicativo, em 2025 32% dos agendamentos, e o aplicativo da própria Fleury, Medicina e Saúde, lançamento foi em 2024, saiu de 5% de agendamentos no ano passado para 24% dos agendamentos em 2025. Então esse é um ponto muito positivo, porque quanto mais digital a empresa acaba se tornando mais eficiente, porque principalmente evita custo com call center, evita custo com funcionário, aluguéis, despesas que seriam desnecessárias, porque as despesas operacionais do aplicativo são muito menores. Agora, passando pelos destaques do primeiro TRI de 2025, a receita bruta foi de 2,2 bilhões, um crescimento de 5,6% e principalmente destaque para crescimento em todos os braços da Fleury, 5,7% da marca, 9,6% em São Paulo, excluindo Fleury, 8,4% no Rio de Janeiro, demais regiões 14,1% e 11,4% de atendimento móvel. O EBITDA foi de 547 milhões, um crescimento de 5,7%. Lucro líquido de 179 milhões, que foi um crescimento de 6,7%, e um ROI que vem crescente a 8 trimestres, atingiu 16,9%. Realmente um trabalho fantástico da empresa. Vou passar item por item nos próximos slides. E a Fleury realmente tem feito um trabalho interno fantástico. Percebam que a receita líquida teve um acréscimo de 6,8%, porém o custo do serviço prestado aumentou em 7,7%, mais do que a receita. Então a empresa conseguiu um lucro líquido de 179,6%, que foi um acréscimo de 6,7% ano contra ano. E como que isso aconteceu? Melhorando no seu interno, ou seja, nas suas despesas operacionais, no seu resultado financeiro. A Fleury conseguiu alongar a sua dívida e também diminuir os juros. Quero mostrar um pouquinho sobre isso em slide à parte. Conseguiu melhorar também as suas despesas operacionais. Então a Fleury tem melhorado as suas margens, tem conseguido fazer um bom trabalho internamente e eu quero mostrar ponto por ponto nos próximos slides. Falando um pouco sobre as despesas operacionais,
Olhando de forma anualizada, o crescimento foi de apenas 0,4% no período, enquanto a inflação ficou em torno de 5% no ano de 2024. Então, realmente foi um bom trabalho que a Fleury conseguiu fazer. E a Fleury dá um destaque em despesas gerais e administrativa, a melhora de 15 bps, que reflete o efeito de programas recorrentes de redução de despesas comerciais, elevação na maior iniciativa de marketing no primeiro TRI de 2025, e isso tem se refletido nos aplicativos da Fleury, que tem melhorado seus níveis de consultas, e outras receitas e despesas, efeito derivativo, principalmente reversão de provisões para perdas com insolventes. E esse é um ponto de atenção que eu gosto de chamar, que é o CAPEX, os investimentos. Essa é uma empresa que ainda investe muito. A Fleury tem um alto índice de investimentos, 66,9 milhões, uma queda de 0,6%, porém esse é um trimestre sazonalmente mais fraco do ano, deve aumentar, deve investir mais nos próximos trimestres. E um destaque para o crescimento de investimentos em TI e digital de 18,4%. Conforme eu havia falado, é um investimento justificado, porque isso acaba elevando as margens da empresa, porque você acaba tendo menos despesas com call center, com ligações, com pessoal, com serviços. Então é totalmente justificado esse investimento da Fleury. E a Fleury tem um endividamento muito tranquilo, de uma vez, em apenas um ano de geração de caixa conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Percebam que a dívida bruta gira em torno de 4,5 bilhões, em caixa a Fleury tem em torno de 2,5, então a dívida líquida de 2 bilhões e um EBITDA de 2 bilhões também no ano de 2025. Então é bem tranquila essa dívida, sem desespero, nada muito fora do comum, além da gestão de dívida, que conseguiu reduzir o custo em 43 bps, ou seja, era de CDI mais 1,38 e passou para CDI mais 0,95, e ainda por cima alongou o prazo da dívida em torno de 0,8. Então a Fleury tem esse cuidado com a dívida, não deixa ficar endividado, apesar dos altos investimentos e dos bons pagamentos de provento, ela não se endivida. E esse para mim é um outro ponto fantástico, seria o retorno sobre o capital investido, que a Fleury vem crescendo há 8 trimestres consecutivos, saiu de 13,7% no primeiro TRI de 2023 para 16,9% no primeiro TRI de 2025. E normalmente o mercado gosta de empresas que têm um ROIC acima de 15%, ou seja, desde o primeiro TRI de 2024 a Fleury já atingiu essa margem e desde então vem só crescendo. E aqui eu quero provar para vocês que aparentemente o mercado gosta de pagar caro nas empresas. A cotação da Fleury saiu dos R$ 6,50 em 2016 até os R$ 30 em 2019, passando por todo esse período em torno de R$ 30 até 2021 e vem despencando desde então, voltando a essa cotação de R$ 12, saindo dos 25 hoje para os 12. E percebam que na época a Fleury tinha um preço sobre lucro de 38, 40, chegou a ter 54,8 de preço sobre lucro e atualmente vem chegando em níveis mais confortáveis de aporte, em torno de 10, 10,94, porém a empresa parece que está esquecida e o mercado aparentemente não gosta mais dessa empresa. E desde 2016, percebam que gráfico fantástico, a Fleury cresceu receita em todos os anos, não houve um ano desde os últimos 10 anos que a Fleury não conseguiu crescer receita, porém não adianta nada você pegar uma empresa que crescem as receitas, crescem os lucros, crescem os dividendos, porém você paga caro nessa empresa. Se você tivesse pego a Fleury no preço dos R$ 30 há 8, 9 anos atrás, você teria tido um dano no seu capital imenso. Então realmente a gente tem que pegar boas empresas com bom crescimento, mas pegar ela em bons preços e não pegar ela em preços elevados. E aqui mais uma prova do que eu havia falado. A Fleury de 2009 até 2015 vinha tendo um certo segmento, o lucro vinha acompanhando a cotação, porém de 2015 até 2016, 17, o lucro subiu, porém a cotação subiu de uma forma muito maior do que o lucro. Depois a cotação ficou variando nessa faixa entre os 25 a 30 reais e atualmente o lucro líquido tem crescido, está no seu recorde na máxima histórica e a cotação voltou aos níveis de 2016. Então aparentemente tem se formado uma simetria na Fleury, estou de olho nela, está no meu radar, tem pago bons dividendos e atualmente eu acho que é uma das empresas mais baratas do setor de saúde.
Falando um pouco de proventos, a Fleury paga dividendos em torno de 2 a 3 vezes por ano. Em 2023 pagou 3 vezes, em 2024 também pagou 3 vezes, e em 2025 já pagou um dividendo de 0,46, que apenas nessa tacada pagou 3,66% na cotação atual, e deve pagar mais 2 dividendos, tanto para dezembro quanto para agosto ou setembro. Falando um pouco da minha planilha pessoal, o lucro líquido projetado para 2025 coloquei de 720 milhões, apenas multipliquei por 4 o primeiro TRI de 2025, porém a gente sabe que o primeiro TRI sazonalmente da Fleury é o pior, então o lucro pode aumentar, gosto de ser um pouco mais conservador nas minhas análises, então o lucro ainda pode aumentar durante o ano, e com esse lucro o PL projetado estaria em torno de 9,54 e a média dos últimos 10 anos foi de 32. Então ainda há um desvio de 70% para subir a média. A cotação ainda teria que subir 70% para poder chegar na média. E com um payout de 75%, acredito que a Fleury deva pagar um dividendo em torno de 7 a 8% para 2025. E para quem me acompanha no canal, sabe que eu fiz um vídeo justamente nessa queda, quando a Fleury em março atingiu o valor de 10,20 e desde então a cotação já subiu quase 20%. Aparentemente o mercado tem acordado um pouco para essa empresa, mas eu ainda acho que está em níveis baratos. Eu ainda aguardaria o mercado bater um pouco mais na cotação para chegar num PL de 6 a 7 vezes, principalmente por causa dos dividendos, para a empresa poder pagar um pouco mais de dividendos, mas eu acho difícil o mercado cotar essa empresa a 6 a 7 vezes o preço sobre lucro, justamente porque ela é uma empresa muito boa, muito consolidada no mercado, e eu acho que o mercado não vai dar essa bobeira. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm alguma empresa de saúde na carteira de vocês? A Fleury está no radar de alguém aí? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia e um abraço.